Olá, pessoal. Vamos falar agora sobre a transformação do futebol de salão em futsal. Esse nome, futsal, ele é relativamente recente, ele é a partir de 1989. Antes, o nome oficial da modalidade era futebol de salão. Esse futebol de salão, antes de 1989, ele tinha uma federação internacional, a Federação Internacional de Futebol de Salão. Então ele era administrado, gerenciado por essa federação internacional. Só que durante muito tempo, desde a década de 70, a FIFA, que é a Federação Internacional de Futebol Association, ou seja, organiza e gerencia o futebol, lá desde 1904, ela temia, de alguma forma, que o futebol de salão pudesse, digamos assim, fazer frente ao futebol de campo. Então, ela, durante algum tempo, na década de 70, houve algumas tentativas dela, digamos, pegar o futebol de salão para ela. Essas tentativas não foram bem sucedidas, mas durante a década de 80 ela veio, digamos, com toda a força, para tentar trazer o futebol de salão para ela, sob a administração dela. Nós tivemos um campeonato mundial em 1988, organizado pela Federação Internacional, pela FIFUSA, e em 1989 a FIFA resolveu organizar um outro campeonato. Algumas federações já tinham, digamos assim, aderido à FIFA, e ela resolveu organizar um ano depois um outro campeonato mundial, em 1989. O Brasil, a princípio, foi resistente em seguir, digamos assim, em seguir a FIFA, e permaneceu com a FIFUSA, acabou cedendo e foi participar desse campeonato em 1989, inclusive, acabou se sagrando campeão. Em 1989 enviou, inclusive, uma equipe, a equipe do Bradesco, aqui do Rio de Janeiro, que na década de 80 tinha um time excepcional, com jogadores excepcionais de seleção brasileira, mas não houve tempo hábil para que na época se formasse uma seleção. Então o Bradesco foi representando o Brasil e acabou se sagrando campeão. Então, durante o ano de 1989, as conversas avançaram, as negociações avançaram, até que no final, em novembro de 1989, homologou-se a fusão FIFA-FIFUSA. Na verdade, não foi uma fusão. Na verdade, a FIFUSA deixou de existir e a FIFA passou a gerenciar o futebol de salão e o transformou em futsal. Segundo a FIFA, na versão da FIFA, o futebol de salão, como era jogado antigamente, esse futebol de salão tinha uma característica, e antigamente a FIFA, na década de 80, a FIFA tentou, para fazer frente ao futebol de salão, criou um jogo tentando ser igual, o chamado futebol de 5, só que esse futebol de 5 não tinha o mesmo carisma, não era um jogo tão agradável de se ver e jogar como o futebol de salão. Então o futebol de 5 acabou não fazendo frente, digamos, ao futebol de salão. Então a FIFA, na verdade, ela alega, e lá em 1989, quando homologou-se aí essa fusão, que ela criou, digamos assim, o futsal a partir do futebol de salão, da FIFUSA, e do futebol de 5, criado por ela. Então ela juntou o futebol de salão com o futebol de 5 e criou o então futsal. E aí o nome hoje oficial da modalidade é futsal. Então, na verdade, não houve fusão. O futsal hoje ele é uma evolução do futebol de salão. A FIFA, é verdade, ela promoveu algumas modificações importantes na regra do jogo, que fizeram com que o futsal se expandisse pelo mundo todo. Antes, o futebol de salão antigo ele era muito restrito aqui ao continente sul-americano. Com a administração, a organização da FIFA, ele acabou se expandindo por todo o mundo, por todos os continentes, e avançou bastante, se desenvolveu bastante. Hoje nós temos milhões de pessoas que praticam no mundo todo, em todos os continentes, o futsal, e o futsal hoje tem assim muitos países filiados à FIFA,
né? Só não tem um número maior de países filiados do que o futebol de campo, mas ela tem muitos países filiados no futsal. E aí, para a gente ter a ideia hoje da dimensão, né, que é o futsal no mundo, ele chegou a ser jogado, inclusive aqui no Brasil, num campo de futebol, né, lá no Mané Garrincha, como nós vamos ver aí no vídeo a seguir. Tá tomando distância ali o Rodrigo. Só um jogador na barreira, bateu forte o Rodrigo, defendeu o goleiro, toque pro gol! Gol! De Cime! Do Brasil! Do Brasil! No segundo minuto de jogo, soltou o goleiro Sarmiento e o Cime estava ali na área, esperto, com um toque só, manda pro gol para abrir o placar no Mané Garrincha. Defendeu com o pé esquerdo o Sarmiento, não teve piedade o Cime, bateu firme na bola para fazer 1 para o Brasil, 0 para... Tá na frente de Cabreúva, olha a bola pro Brasil que vai chegando, o toque, gol! De Sinoé, do Brasil, o segundo! Saiu no contra-ataque o Brasil, o toque para o Sinoé, tinha uma avenida, avançou, o goleiro saiu, um toque sutil de leve por cima do Sarmiento, para o Brasil fazer 2-0 em Brasília. Sinoé, que frieza, hein? O goleiro saiu, ele tocou com a força suficiente só para tirar o goleiro e achar o gol. 2 para o Brasil, 0 para a Argentina, Sandrinho. Esse Tafarel, acho até que é um parente longínquo do nosso Tafarel. 2 na barreira do Brasil. Bola rolada, Gonçalves! Gol! Da Argentina! Gonçalves diminui. Já no finzinho deste primeiro tempo. Olha como ele dominou, bateu forte na bola. O goleiro Guito tentou chegar, se esticou, mas sai para comemorar a Argentina fazendo 2-1. Que brilhou no Inter, na seleção brasileira. Olha o chute do Daniel! Gol do Brasil! Brasil! Daniel pro Brasil! Levou pro pé canhoto, levantou de novo a torcida do Mané Garrincha, bateu rasteiro, com muita força, lá no cantinho. A bola ainda resvalou na trave. Mandou no limite o Daniel para fazer 3 para o Brasil, 1 para a Argentina. Galo, 20 segundos para o fim do jogo. Basile no ataque. Brasil tentando tomar. Pode sair agora para buscar o 4º gol. O toque de longe. Gol! Da goleada do Brasil! Brasil! Valdir pro Brasil, 4-1 para o Brasil! Olha a pressão que fez o Rodrigo, tomou a bola, o Valdir ajeitou 1, 2 vezes, de longe por cobertura, o goleiro estava fora do gol. A estratégia de goleiro linha da Argentina deu nisso aí, ó. Gol do Brasil, o 4º do Brasil, 4-1 para o Brasil. Goleada em cima dos nossos grandes rivais do futsal na América do Sul. Valdir. Bom, então, como vocês viram aí, né, enfim, o fato desse jogo aí ter acontecido num campo de futebol e o campo de futebol, né, ter lotado com 40 mil pessoas, 30, 40 mil pessoas, isso demonstra, obviamente, no Brasil, o futsal, né, ele é muito popular, mas independente disso, isso demonstra a força, né, do futsal, né, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, hoje, o futsal realmente é uma das modalidades esportivas, né, coletivas mais praticadas no mundo.